Alô? Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, O cowboy digital. e hoje chegou a parte 3 de Couro de Pônei, a minha sériezinha autoral. Se você ainda não viu os outros episódios, vai lá ver e volta aqui. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela. Atenção, olha aí, atenção, atenção. Rarity fez o que pôde para manter a cabeça fria e tentar calcular uma rota de fuga. Ela olhou em volta pensando em qual seria o melhor plano. Ela podia ver uma luz vazando por uma janela, que provavelmente dava do lado de fora da casa pela altura. E quando olhou para baixo, notou que suas pernas bambas flutuavam um pouco acima de uma mesa, um tipo de escrivaninha de madeira. Se ela conseguisse descer pelo menos um pouquinho, talvez pudesse apoiar as patas e tirasse para fora do gancho que estava enfiado em suas costas. Mas o primeiro passo era, sem dúvidas, arrebentar o enforca-gato que ficava um pouco acima de seus boletos, prendendo as pernas juntas. Ela assistiu aflita seus cascos perfeitamente esmaltados de lilás perolado serem envoltos por uma fina camada de magia, que era o que lhe restava. Mas, mesmo com toda a sua força de vontade, não conseguiu rasgar a fina tira que lhes unia. Ela estava começando a ficar suada quando um som grosseiro a interrompeu. Ao ouvir o rangido da porta, Rarity sentiu um pavor tão grande que seu estômago afundou. Soava como um eco do próprio grito que apenas aguardava o seu momento de sair. Sua garganta ficou completamente seca e podia sentir seus dentes pesados dentro da boca. Um pônei pesado e truculento desceu fazendo ranger cada degrau da velha escada que dava acesso ao porão. Rarity fechou os olhos com força. Era aterrorizante não saber o que estava por vir, mas ela queria de qualquer forma evitar a realidade. A pônei branca tentou fingir que não existia, imóvel, completamente parada. A essa altura, suas costas já latejavam de dor, suas pernas estavam pesadas e sua cabeça parecia cheia de água quente devido ao esforço. Mas ela fez o melhor que pôde para ignorar tudo ao seu redor. Sua mente foi se desligando do corpo, flutuando para longe, para sua casa em Manhattan, para sua irmãzinha, Sweetie Belle. Big Chop tinha apenas uma missão. A vovó queria um pedaço de colchão para o jantar, e ele estava doido para inspecionar a carne daquela nova peça adquirida. Uma pena deixar a verdinha para trás. Ele gostava daqueles verdes quentes bem naturais, e o cabelo dela lembrava minhocas de gominha, mas a Buttigieg mandou que ela fosse eliminada e completamente descartada. Essa daqui era uma branquinha. Não tinha muita graça, pensou enquanto descia as escadas. Mas o tom da sua crina pareceu bem bonito. Ele não sabia muito bem, no entanto, se aquele roxo fechado, mais puxado para berinjela ou violeta, combinaria com o seu pelo vermelho alaranjado vivo que lembrava tijolo. Era difícil ver com aquela máscara em seu rosto, mas Big Chop não aguentava ficar sem ela nem por um segundo. Seu focinho não suportava a exposição nua ao ar, as bactérias e a sujeira, até porque sua casa não era das mais limpas. A amiga zebra da sua irmã chamou aquilo de ferida crônica, como uma infecção que voltava sempre. E, estranhamente, quanto mais magia eles tentaram para curá-lo, pior ficou. Era como se fosse reativa de alguma maneira, se alimentasse da magia. Mesmo assim, ele não podia ser ingrato. Zecora realmente tentou de tudo para ajudar, só que não adiantou. E agora, como uma carroça velha, o seu destino era ficar para sempre escondido e coberto. Além de tudo, essa pônei era uma unicórnia, e unicórnios sempre davam trabalho. Ele tinha que quebrar o chifre com toda a força, e muitas vezes essa quebra acabava estragando a base, que lascava e daí dava um trabalhão para lixar. Muitas vezes isso acabava com a textura da peça, que soltava muito pó. Ele já tinha tentado algumas experimentações com esmalte, verniz, glitter e pedrinhas. Era bem divertido como um projeto adjacente decorar os chifres, mas era muito incômodo para vestir na testa. Nenhuma cola era boa o bastante, a não ser a cola de pônei da vovó Smith, mas eles já não usavam mais as peças para fazer isso há muito tempo. Big Chop termina de carregar seu corpo truculento para baixo e encara a unicórnio branca. Seu pelo lembrava o brilho da lua. Sua crina tinha quase um
iridescente e parecia muito macia, com lindas ondas. Ela estava acordada, obviamente, e tremia muito. Todos seus músculos pareciam tensos. Estava com uma cara de cansada. E mesmo com a visão obstruída de seu único olho bom, Big Chop podia ver as veias do seu pescoço saltadas. Mas o que mais lhe encantou nessa graciosa boneca era a sua cutie mark de diamantes. Lindos diamantes azuis que contrastavam com o pelo branco sedoso. Os diamantes eram os melhores amigos de uma pônei. Mas a vovó tinha sido bem específica para colchão, então podia ser um problema. Era melhor cuidar disso logo. Ele procurou por sua caixa prateada de ferramentas no porão. Aquele porão estava sempre bagunçado demais. Clackburn trazia muitos tesouros para ele quando tinha tempo livre, e ele já estava ficando completamente sem espaço naquele porão. Em seu terror, Rabbit podia ouvi-lo se mexendo. Ele parecia mancar de uma pata discretamente. Seu casco arrastava um pouco no chão. Ele também parecia muito pesado, e ela podia ouvir o som alto de seu fôlego após descer as escadas. Ela abriu os olhos por um breve momento de clareza, que ficaram arregalados ao encontrar uma figura diminuta no topo da escadaria. Um bebê dragão, que aproximou o dedinho da boca e fez silenciosamente, enquanto se esgueirava para baixo como uma lagartixa. Twilight Sparkle roçou o focinho na própria pata. Ela tinha chorado tanto que se sentia empolada e inchada, com a cabeça pesada. Ela simplesmente não conseguia chegar a lugar nenhum daquele jeito. Mas tinha esperança agora nessa quase obstruída trilha que encontrou. Talvez ela levasse a algum lugar. Já estava bastante escuro quando ela conseguiu ver uma lanterna presa em uma carroça velha se aproximando. Aquela luz quente dentro do vidro empoeirado, emoldurado por ferrugem, era sua lanterna dos afogados. A salvação no meio daquele mar verde de capim coceirento e seco. Boa noite, moça. Tá perdida por essas bandas? A essas horas? Disse um amarelo garanhão esguio, com a crina cor de caramelo quente. Um sorriso gentil e um chapéu de cowboy escuro. O brinco pendurado em sua orelha reluzia como uma estrelinha tímida. Twilight queria se jogar na parte de trás da carruagem e ir para qualquer lugar que ele sugerisse, desde que pudesse descansar as patas e lamber suas feridas. Por favor, eu preciso de ajuda. Eu me perdi das minhas amigas há algumas horas e eu me feri no processo. Admite a estudante de magia envergonhada. Ave Celeste, moça. Por sorte eu moro aqui perto. Posso ajudar com isso. Twilight já tinha caminhado com bastante resiliência, por horas a fio. Cheirava a suor e estava com o cabelo todo bagunçado. Ela também tinha chorado até se desidratar, mas ainda estava firme e forte. Porém, agora, na iminência de ser resgatada, ela mal conseguia tocar a patinha ferida no chão, apoiando na ponta do casco. Sentia seu boleto cortado latejando e suas pernas extenuadas. O pônei saiu debaixo do arreio da carroça e a ajudou a subir na parte de trás. Era uma carroça toda caindo aos pedaços e bastante suja. Tinha um cheiro forte, mas Twilight só queria se deitar, nada mais importava. E havia um cobertor cinza jogado por cima do chão que pareceu confortável o bastante. Quando Clackburn retornou ao seu posto, a carroça começou a se mover, e o seu balançar fez com que Twilight rapidamente adormecesse. Talvez a febre ardente que sentia ou a exaustão misturada com a dor de cabeça explosiva tomaram conta do seu ser por um momento. Mas este não foi o único resgate daquela noite chuvosa. Rainbow Dash também estava na mesma situação da sua amiga franjudinha. Ela caminhou e caminhou, arrastando suas asas de pontas desmanteladas e tortas. A esperança dela veio de outra maneira, um trailer. Sua visão ficou um pouco mais focada quando notou que havia um brilho de vela acesa lá dentro. Ela deu um último gás em suas patas e correu com tudo, praticamente se jogando em cima da porta. Me ajuda, por favor. Me ajuda, por favor. Abra a porta, por favor. Ela tornou-se tão eufórica em seu lamento que mal notou as lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. E quase acabou ficando com a pata traseira presa na entrada de bichinho que tinha na parte inferior da porta. Mas enquanto esperamos alguém abrir a porta, o que terá acontecido com o nosso casal? O estresse já tinha começado a comer a mente de Trixie.
Elas tinham ficado igual barata tonta o dia todo pra lá e pra cá, praticamente desde a hora que saíram de casa. Ela só queria chegar a algum lugar, sabe? Completar pelo menos essa missão hoje e terminar aquele dia miserável que estavam tendo. Supersticiosa como era, estava determinada a acreditar que se Starlight não tivesse chamado as suas amigas, elas estariam ótimas, jantando na nova mansão de campo. E por falar em Starlight, ela conhecia aquele olhar capenga e xoxo de Trixie. Tava na hora de tomar uma providência. Antes que ela chegasse no fundo do poço de vez, as duas uniram forças e o que restava de sua magia e esperança para criar uma fonte de luz e acender uma tocha improvisada, usando as cortinas da carruagem de Trixie, que ela acabou carregando na boca o caminho todo, já que tinha a crina mais curta. E elas seguiram rumo à escuridão incerta, mas dessa vez determinadas a chegar em algum lugar. Eventualmente, elas encontraram um veio de estrada que cortava o rio, como a zebra do posto tinha lhes dito, e depois de mais um pouco de caminhada, a estrada se abriu por entre milhares de frondosas árvores. Era um pomar de pereiras, que na realidade não são árvores tão grandes assim, mas estas pareciam uma floresta densa, de milhares de pereiras carregadas de doces e semi-apodrecidas frutas. O cheiro de fruta fermentada e podre era inebriante. Também haviam flores formando um tapete branco sobre a grama alta mal cuidada. Ainda parecia um pomar, mas completamente selvagem. E como um bastião da esperança, uma velha mansão jazia lá no fundo. Aquele cheiro, mesmo nojento, lembrou a elas que estavam morrendo de fome. E pônei vazio não para em pé. Starlight rezou para Luna que permitisse que elas encontrassem alguma migalha de qualquer coisa dentro daquela casa. Caso não desse certo, talvez alguma dessas peras no pé ainda estivesse boa o suficiente para consumo. Elas estavam na Estação das Peras? Existe Estação das Peras hoje em dia? Com tanto agrotóxico e magia? Se bem que a magia nesse lugar era tão pífia que mal dava para levitar a tocha o caminho todo. E o ar pesado estava lhe dando uma baita dor de cabeça. E toda essa viagem por essa propriedade gigante e inútil que faria com que ela tivesse que sonegar imposto pro resto da vida. Starlight esqueceu-se de seus devaneios quando uma gota gelada tocou seu focinho. E outra, e mais algumas. Ela e Trixie apertam o passo, chegando pelo menos à simpática varanda na frente da casa, onde desabam exaustas para descansar momentaneamente. O pouco de chuva que tomaram tinha sido refrescante e ajudou a tirar um pouco da poeira da estrada. Apesar de completamente perdidas e assustadas, famintas e cansadas, ainda tinham uma a outra. Trixie sorriu observando o rosto de Starlight finalmente relaxar, encarando o teto da varanda da mansão. A chuva mansa de molhar bobo as fez companhia, tocando uma suave sonata no telhado. Aquela zebra estava certa. Era um pomar e também uma casa velha enorme, que um dia deve ter sido a linda mansão de campo que elas tanto queriam. Será que se ela tivesse usado aquele amuleto estúpido, agora as duas estariam rindo e jantando felizes com suas amigas? A tranquila chuva de verão que caía ali também cairia mais tarde no trailer próximo da floresta. A porta se abriu lentamente, depois de um tempinho das batidas absurdas de Rainbow Dash. Só o suficiente para que um olho aparecesse. Era de um tom azul esverdeado e amigável, emoldurado por uma franja rosa clara. Sim. Disse uma voz muito suave e airada, o que só deixou Rainbow Dash ainda mais enervada. Como aquela pônei podia estar tão mortalmente tranquila? Certo, ela não sabia da missa à metade, mas como uma desconhecida enlameada esmurrando sua porta podia te deixar tão tranquila assim? Mas encontrar outra pessoa deixou Rainbow Dash tão aliviada que ela nem parou para pensar que tipo de pônei moraria sozinha num trailer numa floresta dessas, com uma vizinhança tão peculiar. Hiperventilando e com dificuldade de desacelerar o tufão de pensamentos que rodava em sua cabeça, ela disse finalmente: Por favor, eu preciso de ajuda. Me perdi na estrada e acho que quebrei uma asa. Eu não sei onde minhas amigas estão e tem uma xerife que... Oh, meu Deus, que pobre criaturinha. Tá tão suja e cansada. Por favor, entre.
Ah, é verdade. Espera um momento. Eu vou pegar um paninho molhado. Não se mexe, tá? E novamente, Rainbow Dash foi obrigada a engolir a sua bagunça interna, enquanto seus cascos e asas tremiam. A Pegasus era de um bonito amarelo creme suave. Sua crina era bem escovada, e quando andava tinha um tilintar metálico. Uma de suas patas dianteiras tinha sido substituída por um gancho duplo de metal brilhante. E Rainbow Dash achou isso do caralho, um belo contraste com a sua delicada cutie mark de borboletas. E também era notório que suas asas tinham uma certa estranheza. Pareciam fracas. Não ficavam empoleiradas nas costas direito. Talvez fosse um desbalanço ou atrofia. Aquele trailer era bem confortável, bem decorado, com várias coisinhas fofas aqui e ali, enfeites variados, feitos com coisas encontradas na floresta. Era tudo bem cottagecore, mas um deles lhe chamou a atenção, e ela não entendeu o porquê. Era um penduricalho preso no teto balançando tranquilamente, com um penacho colorido de longas penas embaixo. A Pegasus Clara se aproximou com um pano úmido e limpou os cascos e feridas de Rainbow Dash. Ela se apresentou como Fluttershy, e Dash estranhou que a primeira coisa que saiu de sua boca não foi um "o que faz aqui essa hora?". Ao invés disso, a pônei do trailer simplesmente cantarolou, e seu cantarolar foi docemente acompanhado por uma chuvinha fresca de verão. Ela só parou para conversar realmente quando lhe ocorreu uma coisa. Aquela pônei andou bastante. Deve estar sedenta. Aceita um chazinho? Vai te aquecer um pouco. Eu não gosto de chá. A pônei Clara pareceu um pouco ofendida com a resposta, por ser tão firme e contrariando tudo que ela acreditava. Fluttershy não era de insistir, mas tinha um objetivo claro. Ela sabia como Butchjack ficava quando uma peça escapava, e começou a ficar bastante apreensiva, já que o Spike ainda não tinha voltado, mas talvez o sol de Celestia brilhasse mesmo à noite. E que tal refrigerante de hibisco? Disse ela com um sorriso caloroso. Rainbow Dash pensou um pouco. Hibisco é uma flor, e flores são muito gostosas, assim como o refrigerante. Logo... Pode ser, gata. Só um minutinho. Fluttershy preparou um pouco do seu kefir caseiro na cozinha. Ela adoraria explicar como Zecora, um certo dia, lhe ensinou sobre essa bebida fermentada caseira que ficava levemente gaseificada e muito deliciosa acompanhada por hibisco. Mas algo lhe dizia que aquela Pegasus azul da cor do céu não lhe daria ouvidos. E ela também não teria muito tempo para ouvir. Não com aquele pó de raiz extra que Fluttershy moeu e salpicou na bebida rosa avermelhada. Horas antes da dita chuva, Rarity não aguentou e gritou. Assim que ela sentiu que o gancho que a pendia pelo couro das costas arriou seu corpo todo com um ranger de correntes, fazendo com que ela descesse o bastante para que seus cascos tocassem a mesa ali embaixo. Ela não teve opção senão encarar o garanhão imenso. Ele vestia uma coisa nojenta sobre o focinho. Parecia um pedaço de pano sujo e fedido, coberto por maquiagem ou algo assim. Um pedaço de couro, talvez. Uma escolha estética, patética, mas enfim. Ela precisava fazer algo. Ele se aproximou dela com uma faca de precisão na boca. Rarity sentia suas pernas e estômago tremendo, sua boca seca e seu peito apertado. O pônei vermelho realmente vestia uma máscara de couro, presa à sua cabeça pela parte de trás por uma tira de couro, enquanto seu próprio couro era bem maltratado, queimado de sol, seco e opaco, coberto por marcas e cicatrizes. Uma pequena parte do seu queixo ainda ficava exposta. Rarity sentiu-se encolher toda quando ele colocou a faca entre suas patas e puxou para baixo rapidamente, se livrando daquele enforca-gato num piscar de olhos. Mesmo parcialmente aliviada, ela soltou um grito de susto. Seu olhar se perdeu desfocado no fundo, e ela pôde ver as pupilas do bebê dragão, finas como agulhas. Ele estava escondido dentro de uma banheira entre os objetos daquele lugar. Os objetos. De relance, ela viu muita coisa estranha. Pilhas de ossos, caveiras e peças de couro, vestidos de couro, crinas com escalpos recortados pendurados como perucas,
focinhos recortados como focinheiras, asas pregadas na parede desenhando anjos disformes. Também haviam muitos potes com óleos e outras coisas mergulhadas em solução turva dentro de vidrinhos de conserva. E em meio a esse choque, quando ela sentiu sua perna sendo posicionada em alguma coisa metálica, ela não pensou. Seu instinto de presa mordeu seu cérebro e Rarity soltou o ar quente pelo nariz, desferindo um coice com suas 2 patas. Mesmo sendo um garanhão bem grandalhão, e ela, uma pobre, delicada unicórnia, conseguiu acertar-lhe a cabeça em cheio. O garanhão caiu para trás com um grito abafado e Rarity rapidamente se organiza para levantar seu corpo um pouco do gancho e soltar-se para fora. E saltar para fora dali. Mas e se não desse certo? E como se a adrenalina do golpe tivesse lhe dado um suspiro a mais de força, ela usou sua magia para arrebentar o próprio couro das costas. Com um grito, ela se soltou pendendo para frente e saiu correndo a galope, chutando como uma égua selvagem. O garanhão vermelho ainda tentava se levantar, e é acertado por ela novamente na saída de relance. Mas para onde ir? Afinal, esse porão parecia um labirinto. O dragãozinho correu por cima e por baixo de vários móveis e juntou-se a ela na corrida como seu guia. Spike não sabia muito bem por que estavam fazendo tudo aquilo, mas a família Apple sempre foi tão maldosa com as pôneis de fora. E aquela égua branca era a mais linda que já tinha visto. Não ia deixar que a desmontassem para fazer cidra ou para jogar no fogo. Ele estava determinado a salvá-la, como fez com sua última amiga. E por sorte, nem Butch-Jack nem a vovó tinham descoberto que foi ele. O filhote de dragão ficou consideravelmente assustado quando viu Big Chop deitado no chão com a boca escorrendo vermelho. Mas precisavam correr para a saída. Havia uma. Ele conhecia aquela casa com a palma de sua patinha e usou suas asas para ultrapassar a égua e lhe mostrar o caminho. Constantemente ele olhava para trás para ter certeza de que ela estava seguindo. E de fato, Rarity seguiu aquela criaturinha mesmo sem saber se podia confiar nele. Eles passam por uma estreita abertura entre os cômodos. Rarity se depara com um longo e estreito corredor. Haviam ganchos pendurados sobre uma calha, enfeite de ossos espalhados como móveis. Um altar estranho de pedra escura com milhares de desenhos feitos em vermelho. Uma mesa grande com um cutelo enfiado que parecia cebosamente manchada. Também tinham 2 grandes tinas de madeira enorme e muitos barris amontoados nos cantos. Outro ponto que chamava atenção era um moedor de carne metálico gigantesco e uma fornalha no final, próxima a uma pequena escadaria que levava a uma porta acima. E não mais que de repente ela começou a ouvir o galope troncho daquela criatura, atrás dela. Aquele pônei imenso de rosto coberto. Só que ele teve que fazer um pequeno esforço para passar por aquela porta estreita. Rarity sentia seu coração galopando no peito e sua cabeça parecia uma panela fervendo cheia de água borbulhando. Sua visão estava borrada, mas ela tentava seu melhor para seguir aquele borrão verde e roxo voando. Seus cascos começaram a ficar escorregadios de suor. E em seu frenesi frenético, ela não conseguiu entender o ponto de toda aquela estrutura. Parecia uma espécie de cozinha industrial diabólica. Mas por que preparar tudo isso para depois ter um incinerador? Talvez fosse um forno, o que era mais estranho, até porque ele parecia grande o bastante para caber um pônei dentro. E agora, seu fim tardio lhe perseguia a plenos pulmões, bufando vapor quente, cascos poderosos arrastando poeira do solo cansado e batido do chão maldito. Enquanto ela tentava engolir a maior distância possível com suas pernadas esguias, o dragãozinho fazia esforço para empurrar as portas. O fôlego de todos os 3 estava sendo drenado aos poucos. O ar parecia carregado e esmagadoramente denso. Pouco a pouco, Big Chop estava ganhando terreno, porque a cada passada sua era muito maior do que a de Rarity e muito, muito maior do que o bater de asas de Spike. A essa altura, ele já mal remava centímetros do chão. Ele era o verdadeiro peão naquele jogo, porque Equinos, mesmo muito, muito cansados, conseguem seguir em frente até o seu coração não aguentar mais. O garanhão fez uma pequena parada perto daquela mesa maciça e pegou o cutelo firmemente em seus dentes. Rarity ficou enlouquecida de medo e meteu um coice na porta, se lançando contra elas praticamente, rompendo aquela barreira e acertando o pequeno Spike no caminho, que emite um berro alto, um choro, que foi o bastante para ser ouvido por todo o rancho da maçã doce.
ele fica ali caidinho na escada, sentindo seu braço quebrado, enquanto Rarity dispara a mata dentro. Big Chop estava prestes a passar por ele, esmagando-o mais ainda, quando Spike lançou uma pequena labareda verde que lhe chamuscou a visão. Ele congelou. Gritos. Sua irmã Butch, a vovó, sua visão desfocada e escurecendo. Aquela noite, ele se lembrava como se fosse ontem. As chamas tomando conta de seu rosto, o cheiro da própria carne queimando, os olhos derretendo e efervescendo. Chop desmaia e quase cai em cima de Spike, com metade de seu corpo para fora da entrada do açougue. Mas aquele grito de Butch Jack não tinha sido só uma memória. Era verdadeiro. E ela estava furiosa. Starlight e Trixie eventualmente levantam-se e adentram aquela casa, que mal estava fechada, na verdade. Trixie estava meio assustada. A chuva ainda caía lá fora e elas não sabiam o que poderiam encontrar lá dentro. Então ela decidiu espanar sua cauda suavemente para o lado para chamar a atenção de Starlight e puxou o assunto. Então... Shhh. Elas fazem uma breve checagem da casa antes de se sentar na cozinha para conversar. A casa estava imunda, sim, mas parecia que alguém ainda cuidava dela, mal e porcamente. Um caminho muito específico parecia limpo em meio a tanta poeira e teia de aranha. Era uma mansão enorme e antiga, mas muito danificada, e alguns móveis pareciam ter sido propositalmente estragados. Na sala tinha um colchão quase limpo jogado, e algumas garrafas de vidro sem rótulo. Também, alguns objetos estranhos que elas não entendiam decoravam um móvelzinho na parede do hall. Starlight achou aquilo estranhamente parecido com as decorações do posto da zebra. Tinham velas, ossos e pinturas feitas em vermelho de... sei lá, rabiscos. A cozinha sem dúvida era o cômodo mais limpo, e parecia realmente um lugar habitável, com mantimentos, o que deixou as meninas aliviadas. Tinha um pouco de salada murcha e restos de fruta enrugada. Mas quando não se come há tanto tempo, qualquer coisa parece um banquete. Também tinham muitas garrafas sem nenhum rótulo do que parecia suco de tomate. Qual é o italiano do cacete que usa tanto molho? Disse Trixie. Ah, não me parece molho, não. Consistência meio rala. Acho que é suco, ó. Parece uma garrafa de suco. Vai ter que servir. Não parece que tem água por aqui, não. Ai, que merda. Eu tava querendo um banho. Sério. Trixie dá de ombros e assopra a boca. Ela pergunta a Starlight quem ela acha que vive ali agora. Starlight explica a ela que esse pomar é da família Peer. Ela é filha de Plump Star. E algo deve ter acontecido com essa família para que a única herdeira fosse uma filha de uma descendente tão distante. Seja lá quem vive ali agora, deve ter respostas sobre a família Peer, ou pelo menos saber o que está acontecendo em Ponyville. Elas tentam então bolar um plano, depois de finalizarem o jantar. Pinkie Pie estava muito feliz com a chuva, e hoje ela ia jantar com os Apples, porque sempre era melhor do que a comida dela. Tá, ela era ótima com doces, mas sentia falta de janta, salgada, às vezes. E a Butch Jay era bem tranquila com ela, então sempre podia aparecer por lá sem avisar mesmo. Família é família. Ela andava pela estradinha saltitando nas poças, usando suas galochas e sua capinha, cantarolando na noite para espantar qualquer criatura maldosa. Coitadinhos dos corpinhos, eles vão bem pra panela da vovó, e nós comemos sem dó, alegres, cantando a canção. Esmaga bem, a cidra de maçã, meu bem. Ela podia sentir que a figura nas sombras gostava de chuva. Era ele mesmo que fazia chover, afinal de contas. Fluttershy acreditava que ele também tinha influência no Sol e na Lua daquela região. Essa coisa de Celestia e Luna era só uma historinha. Mas Pinkie Pie ainda acreditava nas duas irmãs. Sempre que preparava os Corpo Cakes, ela acendia uma vela para Celestia. E esperava que isso fosse o bastante, e que a figura nas sombras não se zangasse do seu politeísmo. Ela tinha que fazer aquilo, né? Foi o que a BJ lhe encarregou.
Precisamos das cinzas e precisamos alimentar a figura nas sombras. E ela se lembrava, como se fosse ontem, quando encontraram aquela catabunda horrorosa nas ruínas do castelo das duas irmãs, aonde ele estava cruelmente aprisionado numa caixinha toda feia. Ela ouviu uma voz chamando, dentro daquela caixa. E Fluttershy também ouviu. Que palavra engraçada, catabunda. Enfim, antes um pouco de chegar à fazenda Apple, ela sentiu que tinha algo de errado. Aquela puxada na sua espinha de novo. Parece que uma escapou. Sempre que uma nova leva de pôneis atravessava o véu, era uma maluquice sem fim, até todas serem empapadas pela figura nas sombras. De qualquer maneira que fosse, Pink acreditava que ele preferia ingeri-los pela fumaça. Talvez tragá-los fosse o termo mais correto. Ela parou chocada por um momento assim que chegou na fazenda e notou o Big Chop chorando, no castigo. Isso era bem cruel da parte da Buttigieg, mas ela entendia que precisava ter um instrumento de controle às vezes. Afinal, se Big Chop se rebelasse, todos estariam condenados. Então as garotas Apple o mantinham numa rédea curta, mas mesmo assim o castigo sempre partia o coração de Pinkie Pie. Lá estava ele, içado pelas pernas daquele jeito. Era vergonhoso, mas ela não podia fazer nada para ajudar. O pônei de fazenda com a cutie mark de maçã tinha dito a Twilight que se chamava Clackburn. O que exatamente Clack ou Burn tem a ver com maçãs? Pensou ela. Dentro da carruagem velha, aquele cobertor esfarrapado e sujo parecia uma cama de plumas. Twilight sentia suas pernas quentes e pesadas e pulsantes, sem falar do ferimento que com certeza estava febril e muito sujo. Sem opção do que fazer, ela só esperou até chegar na casa da fazenda. Na verdade, o Clackburn explicou para ela que sua família morava em uma casa e ele na outra, um pouco mais afastada. O Clackburn gostava de privacidade. Ao menos foi isso que ele deixou entender. Twilight esperava que ele não fosse do tipo que faz coisa errada e estivesse a levando para uma enrascada. A chuva de veraneio começou e Twilight capotou de vez, acordando minutos depois, ao sentir um casquinho delicado cutucando seu rosto. Boa noite, madama. Twilight tomou um susto, mas ela estava tão cansada e sonolenta, nem notou que tinha sido levada para dentro da casa de fazenda. Acordou num sofá. Uma pônei alaranjada com um chapéu de cowboy estava à sua frente, com o rosto bem próximo do seu, costas levemente abaixadas para ficar na altura do seu rosto. Twilight sentiu a cara esquentando e ficou desconfortável, levantando-se para ficar sentada rapidamente. Ela sentiu o ferimento na sua pata repuxando. Boa noite. Eu vim com o Clackburn e preciso de ajuda e... Claro, docinho. E eu já tô sabendo, viu? Eu já contei pra ela, Twilight. Fica tranquila. Clackburn disse vindo de trás dela. Ele estava em pé perto da janela atrás do sofá. Essa parecia ser a sala de estar da casa. Twilight, disse BJ balançando a cabeça. Ela não gostava de saber seus nomes. Ela apertou os olhos por um momento. Belo chifre tem aí. Então, notou o amuleto de Zecora no peito de Twilight e abriu um largo sorriso. Você fica pro jantar, hein? Ei, Twilight. E acabou, gente. Essa foi a parte 4. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito, mas eu sou suspeito pra dizer, né? Eu espero que vocês consigam notar o quanto eu tô me esforçando nesse texto. Eu escrevo desde o ensino médio, mas eu nunca publiquei nada além da minha história da Hatsune Miku e dessa daqui. Eu não sei exatamente aonde eu vou com essa série, nem se eu vou terminar, porque, pra ser sincero, o último vídeo não deu muita visualização. E não sei se vocês notaram, mas ultimamente no canal eu tô prezando vídeos que talvez sejam um assunto mais desejado, mas eu raramente acerto nisso. Enfim, talvez eu tenha que mudar de nicho e virar canal de fofoca. Brincadeira, eu jamais conseguiria falar mal dos outros, não sendo gravado. Enfim, ainda temos muito mistério pela frente, então eu espero o apoio de vocês para essa história continuar. Vocês podem apoiar assinando o clube de membros, que dá acesso a vocês ao Discord do canal,
as lives que são todo sábado e muito conteúdo extra. A gente também tá fazendo agora uns rodeios de interação com vocês do clube. Vai ter um vídeo onde eu vou analisar os OCs de vocês e também um vídeo próximo onde eu vou ler as suas fics. Outro jeito de me ajudar a manter o canal é pedindo uma commission. Você pode vir no meu Instagram, mandar uma mensagem, pedir pra ver a tabelinha de commission. Também certifiquem-se de que estão me seguindo em todas as minhas redes sociais, que eu sempre posto quando um vídeo sai, e tô postando alguns vídeos antigos também pra ver se dá um up. E se vocês gostam da série, ajudem a compartilhar ela e manifestar sobre ela, falar com seus amigos que gostam de My Little Pony, sei lá. Enfim, era isso que tinha por hoje. Espero mesmo que tenham gostado. E não se esqueçam de votar no destino da Twilight. Tô achando vocês muito bonzinhos com as mini-six, hein? Acho que eu vou ter que mudar o sistema de votação.